Jason, Fred Krueger, John Kramer. Todos eles têm alguma coisa em especial, alguma coisa incrível que faz com que a gente continue indo atrás dos filmes dele. Cada um deles tem algo de especial que faz com que as pessoas saiam de casa ainda depois de décadas para assistir seus filmes. E é gostoso pensar nisso e entender isso. E é por isso que hoje eu decidi fazer uma coisa diferente. Hoje no Miro Critica, análise de personagens Jigsaw. Fred, Jason, todos eles, Mike Myers, todos eles merecem e tiveram vários e vários filmes. Várias e várias continuações, até embates entre eles. Por quê? Criticamente falando, são filmes maravilhosos, primorosos, roteiros incríveis, direção de fotografia, direção de arte. Particularmente não. Então eu peguei um exemplo deles para tentar entender como é que isso funciona. Jogos Mortais é uma franquia com 8 filmes e mais um especial e mais um extra chamado Espiral, que se passa no mesmo mundo de Jogos Mortais, mas não tem relação direta com os primeiros. 9 filmes. Eles são artisticamente maravilhosos? Os roteiros são incríveis? Não. A direção de arte, a direção de fotografia? Também não. A direção de áudio? A edição é uma... Não, nada disso. E seria muito arrogante da minha parte falar tudo isso sem ter visto os filmes. Então eu passei 15 horas vendo todos os filmes relacionados a Jogos Mortais. Do primeiro ao final, que não é o final, e o Espiral depois. Depois de passar 15 horas vendo isso e mais algumas horas estudando o personagem, eu tenho uma teoria. E eu acho que Jogos Mortais é um sucesso e teve 8, 9 filmes por causa do John Kramer, o assassino do retalho, o Jigsaw Killer. E eu fui atrás de entender esse apelo. O John é esse engenheiro civil terrivelmente famoso e muito, muito bom no que faz, absurdamente metódico. Toda vez que ele aparece, ele mostra que ele presta atenção nos detalhes. Que ele é um cara que leva sim as coisas a muito sério. Seems to me that the knowledge of your son's impending death is causing you to act. Why is it that we're only willing to do that when a life is at stake? Inclusive a esposa diz. Tudo com o John era planejado. O Coringa disse na Piada Mortal que um dia ruim é o suficiente para enlouquecer uma pessoa. All it takes is one bad day. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. You had a bad day once, am I right? Oh, I know I am. I can tell. E o John Kramer não teve um dia ruim. Ele teve vários e vários dias ruins. Ele é esse cara, esse engenheiro super famoso, que tem projetos de habitação para os mais pobres. Ele é um cara que está querendo fazer o bem para o universo. Ele quer ser uma força positiva no mundo. E ele tenta ser, ele respeita as regras, e ele é metódico, e ele é articulado, e ele vive essa vida privilegiada para tentar ajudar o próximo. Tanto é que ele tem um programa de ajuda de habitação para pessoas carentes. E ele se apaixona pela Jill, que trabalha nessa clínica de reabilitação para dependentes químicos. É isso, ele é uma força positiva no mundo e ele se apaixona pela Jill por ela ser uma força positiva no mundo. E tudo seria perfeito se ele não tivesse alguns dias ruins. Depois de planejar metodicamente o próprio filho, construir o berço, construir o boneco que ele daria para a criança, ele planejou tanto o próprio filho que ele até pensou no filho nascer no ano do porco, no ano do zodíaco chinês do porco. E isso é importante para ele porque as pessoas que vêm desse signo são pessoas justas. E o ano do porco representa renascimento.
E para ele seria o início de uma nova vida, com uma família. E isso é bem bonito porque me evoca coisas como Walter White em Breaking Bad. Esse cara que quer fazer tudo certinho, que segue as regras e que é constantemente punido por isso. A Jill um dia tá na clínica, antes de fechar, um viciado entra, bate com a porta na barriga dela. Quando ela tá com 7 meses de gravidez, ela perde a criança. E aí alguma coisa desliga na cabeça do John. Ele que acredita piamente que as pessoas, em ajudar o mundo, em tornar o mundo um lugar melhor, começa a acreditar que isso tem que partir das próprias pessoas, de dentro para fora e não de fora para dentro. Que se alguém quiser melhorar, essa pessoa tem que ser ajudada, porque não importa o que todo o incentivo e apoio que essa pessoa ganhe, se ela não tem esse desejo profundo, é irrelevante. Ele entra numa profunda depressão, ele se separa da mulher que ele ainda ama, ele não consegue mais prestar atenção no próprio trabalho e ele tenta se matar. Ele pega um carro e se joga de uma ribanceira. E um vergalhão acaba transpassando o corpo dele. E ele num suspiro de força, ele consegue se livrar daquilo e sobreviver. E aí ele nota que ele aprecia a vida e que ele quer viver. E essas duas coisas, essas duas tragédias juntas, tornam o Jigsaw o que ele é. E ele começa a acreditar que ele tem esse poder, que a dor e o sofrimento é capaz de purificar a alma de uma pessoa. Que existem todas as pessoas no mundo que merecem e amam viver e não têm uma segunda chance. E todas essas que têm chances de continuar vivendo, jogam elas fora com vícios, com o mal que tem dentro do próprio coração, seus pecados. Então o John Kramer começa a criar jogos, a punir as pessoas pelos seus próprios vícios. Por exemplo, se você é um cara que fuma, você vai ser torturado por uma máquina que capta a quantidade de ar que você libera. Esse tipo de coisa. John Kramer começa a punir as pessoas pelos seus pecados. E ele usa todas as coisas que eram da vida anterior dele para deixar isso muito claro. O boneco que ele usa como avatar do Jigsaw, é o boneco que ele fez pro filho. As fitas de vídeo que ele deixa são as fitas de vídeo que ele deixava pro filho. O filho se chamaria Gideon, que quer dizer juiz. A máscara que ele usa para capturar as pessoas é uma máscara de porco, que é o ano que o filho dele deveria ter nascido. Todos esses detalhes da vida anterior do John já mostram que ele é alguém que procura justiça, que busca justiça. E a partir do momento que o filho dele, o legado dele morre, ele se propõe a deixar outro tipo de legado. De que as pessoas podem se transformar sim em pessoas melhores, desde que sofram por isso, desde que mereçam isso. É muito doido, porque ele é esse assassino. De acordo com ele é esse assassino que nunca matou ninguém. Ele dá a chance para as pessoas, uma segunda chance para as pessoas. E existe uma teoria que diz que o darwinismo é algo que não se aplica mais à nossa sociedade, porque nós nos tornamos passivos, calmos, nós nos tornamos acomodados, e que nós não temos mais ânsia de viver, desejo de viver, força para viver. E é exatamente aí que o Jigsaw ataca. E parando para pensar nele, me veio algo na cabeça. Que lugar é esse onde você é punido pelos seus pecados? O paralelo me pareceu óbvio. Que lugar é esse para onde as almas vão para ser punidas pelos seus pecados? Exato, o inferno, é isso. John Kramer, ele age como juiz e como executor, porque ele acredita que o sofrimento é capaz de te libertar, de elevar a tua alma, de tornar você uma pessoa melhor. Ele cria na Terra um inferno, um mini inferno para cada pessoa.
E quando eu entendi isso, eu entendi o apelo. E eu vi por que as pessoas gostam de ver esses filmes. Por que o Jigsaw é esse personagem tão importante, tão imponente. O que ele tá fazendo é nos confrontar. Nos dando uma pequena amostra do que é o inferno, se o inferno existir. A ideia de que se você quiser sobreviver e merecer a sua vida, você deve de fato merecer a sua vida. E não deixar que ela se esvaia nos seus vícios. O que John, Fred e Kramer têm em comum é que os três nos punem, de certa forma. O Fred nos pune pelo nosso sono, algo que a gente considera comum, algo que pra gente, que é onde a gente tá seguro, nos nossos sonhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente espera acordar. A gente não espera sofrer no momento que a gente fecha os olhos. E é onde o Fred ataca, e é por isso que ele tem esse apelo. Porque ele te dá essa sensação de que você não tá livre nem nesse lugar de descanso. O Jason, pelos nossos desejos. Ele mata as pessoas que estão transando em volta do Crystal Lake porque desejos nos matam. E todos nós sentimos. O tempo todo. E é por isso que ele tem esse apelo. O John Kramer ataca num lugar onde a gente se sente seguro. Nos nossos pecados. Naquelas coisas que a gente se arrepende. Naquelas coisas que a gente faz que nós sabemos não são boas, mas nós continuamos e continuamos fazendo. E é por isso que esses monstros do cinema têm tanta visibilidade, são tão importantes para a nossa cultura. Porque eles nos aproximam de coisas, desse instinto de sobrevivência que parece adormecido para nós. Eles nos lembram que existe uma razão para o ser humano ter medo de algumas coisas. E é por isso que Jason tem tantos filmes, é por isso que o Fred tem tantos filmes, é por isso que filmes como Iluminado, Silêncio dos Inocentes e até o próprio Jogos Mortais existem. Eles nos conectam com o medo de sobreviver que a gente ainda tem, com essa vontade de sobreviver que a gente ainda tem, de uma forma segura. Porque mesmo que algo te ataque num filme, ainda é um filme. Você pode se... Ainda existe essa tela de cinema que te traz uma certa proteção. Você se conecta com o instinto sem estar definitivamente em perigo. E esse é um sentimento importante, por mais que a gente queira fugir dele. Esse foi o Murilo Critica, John Kramer. Curta, compartilha, dá trabalho pensar isso tudo. Eu passei 15 horas vendo todos os filmes de Jogos Mortais, então eu realmente mereço o seu like. Obrigado e até a próxima.